Vamos para mais um episódio. Me acompanhe e não se arrependa, ok? O que vamos analisar hoje é uma daquelas histórias que parecem roteiro de filme. É sobre a colisão de dois momentos que definem uma vida. A alegria pura do nascimento de um filho e a dor avassaladora de uma traição. Tudo acontecendo ao mesmo tempo e com as câmaras gravando. E essa frase... Nesse momento, não é sobre fama. É sobre dor. Ela basicamente resume o pânico da situação. É com ela que a gente entra direto no olho do furacão. É a reação crua, imediata da família, que mostra o tamanho do desastre que eles sabiam que estava prestes a acontecer. Mas para entender como as coisas chegaram a esse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos para Cleveland, Ohio, onde o clima era completamente diferente. Era um clima de expectativa, de ansiedade, aquela ansiedade boa antes da chegada de um bebê. E o mais curioso, ou talvez irônico, é que a Chloe estava filmando absolutamente tudo. A ideia era criar uma espécie de diário em vídeo para a filha dela, a True. Ela queria registar cada detalhe dessa reta final, mal sabia ela que acabaria documentando o maior pesadelo da sua vida. E aqui dá para sentir a vulnerabilidade dela, né? Como qualquer mãe de primeira viagem, o medo dela era o parto, o desconhecido, o desafio físico. O que ela nem imaginava era que a maior dor que ela estava prestes a sentir não teria absolutamente nada a ver com o parto. Então, o cenário era esse. A Chloe em Cleveland, super focada. Faltavam só 2 semanas. O Tristan estava viajando por causa do basquete e ela estava lá com a melhor amiga, a Malika. Fazendo exercício na bola de parto, monitorando a dilatação com os médicos. Sabe, tudo parecia estar correndo na mais perfeita ordem. E é aí que o mundo vira de cabeça para baixo. Enquanto a Chloe estava nessa bolha de preparação em Cleveland, a milhares de quilómetros de distância, a família dela recebia a notícia que ia mudar tudo. A ironia aqui é pesada. Pensem só. De um lado, a Chloe, totalmente imersa na gravidez, focada na respiração, na bola de parto. E do outro, a família dela vendo o mundo dela desmoronar na tela de um celular. É surreal. E está aí a bomba. A frase que começou tudo. Não era um rumor, não era uma fofoca, era um vídeo. Inquestionável. E pior, público. A partir daqui, o foco muda completamente para as consequências imediatas. É um turbilhão de choque, de raiva e, claro, um instinto de proteção gigantesco. O que mais impressiona aqui é a velocidade com que tudo acontece. Em questão de minutos, a coisa vai de um alerta de site de fofoca para uma crise familiar em escala máxima, que culmina na ligação que ninguém, absolutamente ninguém, queria ter que fazer. Essa frase resume perfeitamente a dor da família. Não era só sobre a traição, era sobre o fim de um sonho. Todo mundo acreditava que a Chloe finalmente tinha encontrado o seu felizes para sempre. Ver tudo aquilo desmoronar foi um soco no estômago de todos eles. E o pior de tudo para eles era a sensação de impotência. Eles estavam longe, o escândalo era público, o mundo inteiro comentando. Como é que se ajuda alguém numa situação dessas? Eles estavam totalmente divididos entre o desejo de proteger a Chloe e o medo de sem querer causar ainda mais estresse. Mas essa impotência logo dá lugar à ação. Uma outra ligação, ainda mais urgente, muda tudo e coloca a família inteira numa corrida desesperada contra o tempo. E se já não estava ruim o suficiente, vem a reviravolta final. O stress, o choque, a dor, tudo isso parece ter sido gatilho. A Chloe não está só com um coração partido, ela está tendo contrações. A crise emocional, de repente, vira uma emergência médica. E aí começa a loucura logística. Imagina a cena. Eles precisam arrumar não um, mas 2 jatinhos particulares de última hora. Não era só uma questão de ir para Cleveland. Era preciso mobilizar o médico, a família toda e para ontem. Uma verdadeira operação de guerra para chegar direto no olho do furacão, a sala de parto. Agora sim, chegamos ao clímax. Dentro da sala de parto, a crise emocional e a realidade física do nascimento batem de frente, forçando uma decisão que parecia impossível de ser tomada. E aqui ficam bem claros os 2 caminhos. De um lado, o instinto da família proteger, confrontar, partir para a briga se fosse preciso. Do outro, a ordem direta da Chloe, que no meio da sua própria dor exigiu paz. Ela mandou todo mundo agir normalmente, sem negatividade, e disse que o Tristan participaria do parto. É uma força impressionante essa capacidade de colocar a própria dor em segundo plano pela filha. A calma dela esconde um furacão. É que LC, sim, um furacão de pensamentos e uma tentativa de manter o foco, você concorda? Nas palavras dela mesma, uma escolha chocante para muitos,
mas totalmente focada na filha. Ela decidiu que a experiência do nascimento da True não ia ser manchada por aquele drama, mesmo que isso significasse engolir a própria raiva e tristeza naquele momento. E foi o que aconteceu. No momento mais crucial, o nascimento se sobrepôs à traição. Num ato de força que é realmente notável, a prioridade absoluta da Chloe passou a ser a atmosfera em que a filha dela viria ao mundo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem complexa. Naquele dia, naquela sala de partos, a resposta pareceu ser sim. Um momento de criação pode sim superar um de traição. Mas, e a longo prazo? Será que a alegria de um nascimento consegue apagar as cicatrizes de uma ferida tão profunda? Fica aí a avaliação.